Como funciona em detalhes a emissão de títulos na política de open market? Quais são os títulos públicos, são colocados no mercado e por quê? Bom, vamos entender um pouquinho de como que isso funciona. Você tem um mercado financeiro, e eu vou chamar aqui de mercado financeiro, todas as empresas, instituições financeiras, ou seja, é o mercado de uma maneira geral. O que acontece? O Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, visando cobrir os déficits do governo, seja para investimento, seja para despesa, ou seja, o Tesouro Nacional, então, emite títulos, que faz parte da política fiscal, ou seja, o governo tem algumas opções. Ele ou emite título, ou ele aumenta a arrecadação de impostos, ou diminui suas despesas. Mas ele precisa de dinheiro para poder fazer seus investimentos. Isso faz parte da política fiscal. O Tesouro Nacional, portanto, emite papéis. No momento que ele emite papéis, ele pede, isso é feito através do Banco Central, que faz a colocação desses papéis no mercado. Então, na verdade, esse título é vendido no mercado, ou seja, para as instituições financeiras, para as pessoas, para as empresas. E, logicamente, que se você vender o papel para o mercado pagou, ou seja, entrou dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, diminuiu a quantidade de dinheiro que tinha no mercado. Se diminui a quantidade de dinheiro que tem no mercado, o que acontece com o dinheiro? Valoriza. Então, se você tira dinheiro, a taxa de juros sobe. O Banco Central, então, fazendo uma determinação do Conselho Monetário Nacional, que é fazer a política monetária, o que o Banco Central tem que fazer? Tirar títulos do mercado e colocar dinheiro. Aí você vai falar assim, puxa, mas que coisa estranha, porque se o Tesouro emite título, põe no mercado, o Banco Central vai lá e tira esse título. Na verdade, o Tesouro Nacional, quando ele emitiu títulos para fazer seus investimentos, ele emitiu uma quantidade de títulos e colocou no mercado. Só que o governo não vai fazer seus investimentos, de acordo com o que fizer, esse dinheiro começa a voltar, então, para o mercado novamente. Então, naquele momento que houve uma grande colocação de papéis no mercado, saiu o dinheiro do mercado. O Banco Central faz a operação inversa, que é a política monetária, ou seja, manter na economia a quantidade certa de dinheiro. O Banco Central fazia a política monetária com papéis de emissão de responsabilidade dele, ou seja, até antes da Constituição de 1988, o Banco Central podia emitir papéis de responsabilidade própria. Exemplo, letra do Banco Central, LBC, nota do Banco Central, NBC, que eram papéis que eram emitidos pelo Banco Central para fazer a política monetária. A partir da Constituição de 88, o Banco Central não pode mais emitir papéis de responsabilidade própria. Então, ele utiliza, para fazer a política monetária, os próprios títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. LTN, letra do Tesouro Nacional, NTN, nota do Tesouro Nacional. Agora, observe o seguinte, existe também um impacto da política cambial, ou seja, você ao fazer importação e exportação, que é a política cambial, ou seja, que é a política do preço da moeda, você também, quando você, por exemplo, se a nossa moeda, por exemplo, se a nossa moeda fica forte, diminui a exportação. No entanto, se a moeda nossa fica mais fraca, em relação ao dólar, por exemplo, você aumenta as exportações. Bom, se aumentou a exportação, você está mandando mercadoria para o exterior. Consequentemente, está acontecendo o quê? Entrando dinheiro no Brasil. Se está entrando dinheiro no mercado, o que vai acontecer com o dinheiro? Vai haver uma desvalorização do dinheiro. Por quê? Está entrando muito dinheiro no mercado. O que o Banco Central tem que fazer? Não é obrigação do Banco Central manter a quantidade certa de dinheiro na economia? O que o Banco Central tem que fazer? Colocar títulos no mercado e, consequentemente, tirar o excedente. Então, o mercado, observe que a política fiscal, a política monetária, cambial, está toda interligada. E o Banco Central controla todas essas pontas de tal forma que ele consiga manter a taxa de câmbio num patamar apropriado, consiga
deixar dentro da economia uma quantidade certa de dinheiro que a economia precisa. Se tiver muito dinheiro, tem o quê? Desvalorização da moeda, inflação alta, taxa de juros baixa. Se tem pouco dinheiro no mercado, taxa de juros alta, inflação baixa. Então o Banco Central tem que fazer um ajuste fino o tempo todo. E esse ajuste fino é feito através do Open Market.